Kim Richelli. A gente entende ele muito como um maestro de harmonias e ressonâncias. E tem uma frase que conectou a gente logo do início, né, desse nosso encontro, que foi, e que diz assim: o homem possui potencialmente todas as harmonias e ressonâncias do universo, mas no mundo moderno vive oprimido pelo sistema rígido. Perdeu a harmonia e é um ser angustiado. Resgatar o homem musical que faz e que jaz já em cada um de nós poderá ser um projeto de futuro. Por favor, Kim, antes de qualquer palavra, sua música. Tinha que ser com a música antes da palavra, Kim, acho que isso é você. Né? Bom, eu vou introduzir, Kim, com a frase mais pessoal, a primeira fase de conversa pessoal que você me deu. Acho que a gente conversou um pouco em público e eu lembro muito bem que você chegou perto de mim e falou assim: Li, você tem o mesmo problema que eu. A gente mistura inglês e português o tempo todo. Nossa, vai acontecer muito hoje. Exato. Então, assim, eu não vou traduzir algumas frases para que ela mantenha nessa nossa primeira conversa pessoal, tá? A primeira coisa que você dirigiu para mim foi isso e muito ressoou em mim. O primeiro tema que eu quero recortar de você é Reconnecting with Sound. Perfeito. Bom, na verdade, né, assim, todo o trabalho que eu faço com o som, ele está ligado com a ideia da ressonância, né? E o que é a ressonância? Ela é um fenômeno físico, né, que o som manifesta, que outras coisas manifestam, mas eu tenho uma definição mais profunda da ressonância, que é a ressonância interna, estar ressoando com a nossa essência, né? Estar ressoando com esse aspecto do seu ser que é o essencial, né? Assim, por assim dizer. Então, o som, para mim, é um dos caminhos mais universais e mais efetivos para se reconectar com isso, né? Para você fazer um trabalho de se reconectar com essa ressonância interior. Muito bem. E você tem alguns institutos, né, ao redor do mundo. Em um específico, você produz uma ciência, uma tecnologia. Eu não sei nem traduzir isso direito, mas que através de instrumentos você consegue acessar, é mais do que só entertainment, a música. Conta um pouco dessas potenciais, aliás, apresenta o que você acabou de trocar, porque aqui acho que na sala as pessoas conhecem, mas a gente não sabe se todo mundo que está ali conhece. Perfeito. Esse instrumento é um handpan, né? Ele é o original, que foi criado na Suíça, assim, perto de 2000, né? E aí hoje em dia chamava Hang, né? Hoje em dia tem vários fabricantes no mundo e é um instrumento que o lindo dele é que ele é incrivelmente acessível, né? Ele tem uma baixíssima barreira de entrada, quer dizer, você dá na mão de uma criança e em poucos minutos ela já está conseguindo se expressar musicalmente, né? Ou enfim, um adulto, uma criança de qualquer idade. Exato. Mas ao mesmo tempo ele tem um potencial de refinamento infinito, né? Então, da mesma maneira que você pode ser um arpista, um pianista, ele é muito simples, mas muito sofisticado, né? E eu acho que eu busco esse tipo de interação nos instrumentos que eu crio. Então, assim, a ideia é que sempre haja uma maneira da pessoa ter um contato inato, imediato com aquilo, sabe? Assim, e se você olhar, já tem muitos instrumentos no mundo que têm essa característica, né? Os gongos, alguns instrumentos de sopro mais simples, enfim, tem muitas... Que mesmo que você toque errado, a pessoa você tira alguma coisa. Você tira alguma coisa, enfim, eu acho que a música, eu acredito realmente que a música é inata em todos.
Eu acredito, sabe, muita gente fala assim, mas puta, não sou zero musical, não tenho nada de música. Fala assim, isso é apenas uma crença, não é nada mais do que isso, porque no final das contas nós somos música, nós somos uma sinfonia de uma orquestração incrível de energias e de pensamentos e de até a maneira em que nosso corpo fisiológico funciona, né? Assim, são muitas, se você vai olhar, se você conhece a teoria da música, você conhece a física de como as coisas funcionam, você vai ver que isso está manifestado no seu corpo, está manifestado nos arquétipos, está manifestado em né, todas as coisas. Então, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu brinco que eu sou super musical, a gente conversou bastante esses últimos dias sobre isso, e que as poucas vezes na minha vida que eu fiquei sem música, teve muito conexão com o momento que eu estava mais triste, entendeu? É como se a minha essência não estivesse ali e a música não está tocando em lugar nenhum. Eu dirigia com o rádio desligado, eu estava em casa sem as músicas tocando. Então faz muito sentido isso que você falou. Não, e assim, a nossa... Eu acho que tem uma coisa cultural, por exemplo, eu vou contar uma história minha, né? Eu, até os 20 e poucos anos de idade, eu achei que eu não tinha talento musical nenhum. Mentira! Sério? Eu não tocava nada. Eu tinha passado, assim, por, sabe, uma aula de orquestra e tal na escola, mas, assim, nunca me conectei com um instrumento e nunca aprendi a tocar. Nunca, né, levei isso a sério e tal. E foi me conectando de uma... Assim, por quê? Porque o sistema de ensino da música, ele é muito rígido. Ele é muito... Assim, a música é assim, ele vem de um sistema eurocêntrico, né? Basicamente. E ele não tem a mesma pegada de você se descobrir na música. É o contrário, é você se eliminar e seguir apenas aquilo que é, né? E eu já venho por um outro lado. Eu acho que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, a música, a conexão com a música, com o espírito da música, né? Seja isso o que for para você, uma sensação, uma inspiração, né? E em segundo lugar, a técnica. A técnica ela vai apenas ser uma maneira de você conseguir expressar aquele espírito com uma certa articulação, né? Mas essa conexão com o espírito da música, eu acho assim, para mim, uma das coisas que mais me traz satisfação é a primeira vez que eu consigo mostrar para alguém que achava que eles não tinham nenhum talento musical, que eles na verdade têm. Incrível. Bom, Kim, isso leva a gente para próxima frase. Foi com você que eu aprendi, eu estava às vésperas de um evento, eu estava buscando definições de abundância, e aí você me trouxe que abundance is the ability to do what you have to do when you have to do. Vai por aí. Pois é, né? A gente pensa, na nossa sociedade, na nossa cultura mundial hoje em dia, a ideia da abundância está ligada a uma ideia de hoarding, né? De você criar como é essa palavra mesmo? De você amontoar coisas. Guardar, acumular. Acumular, é um acúmulo, né? E quanto mais acúmulo você tem, mais abundante você é. Não podia estar mais errado. Se você olha em qualquer lugar, a natureza não funciona assim. Na natureza tem exatamente o quanto precisa para o que precisa acontecer e esses ciclos é isso que mantém o equilíbrio. Se você começa a ter mais do que é necessário em qualquer ecossistema, aquilo automaticamente se corrige, mas passa por um período de caos, né? Como está acontecendo agora na nossa sociedade, no mundo. Você vê que a gente está passando por muito caos exatamente porque tem essa ideia de que precisamos acumular. Agora, hoje em dia, o que eu estou vendo que me faz muito feliz é que nós estamos começando a passar o valor do ter para o ser e para o experienciar, né? Tem uma outra frase que eu gosto de falar, não sei se eu tirei de algum lugar, assim, mas que é "Experience is the only currency". A experiência é a única moeda, o único fluxo, né? E eu tenho visto em vários lugares hoje em dia, assim, que, né, tem mais e mais, eu vejo artigos e tal, falando assim, que a nova geração está gastando muito mais dinheiro, né? Quer dizer, colocando o seu valor nas experiências, né? Então, assim, uma viagem, uma coisa, do que com compras materiais, né? Então, assim,
o que isso, voltando para o tema da abundância, quando você está num fluxo, quando você está conectado com aquela ressonância interior e você está num fluxo, você vê que na verdade você precisa de muito pouco. Que você, com apenas a sua disposição, né, e a sua conexão, você conseguir conectar com alguém, você abre todos os campos, e aí as coisas que são necessárias materiais, elas aparecem, elas estão lá. Eu já experienciei isso tanto em viagem, sabe? Eu vou com a mochila nas costas, um instrumento, e eu levo, começo a tocar, de repente eu estou na casa de alguém, de repente a gente está num barco, de repente a gente está no... E eu falo assim, quanto teria custado para eu criar essa experiência? Eu teria que ter contratado um guia, contratado um barco, feito... Ou... eu tirei uma isso aqui das costas e comecei a tocar, fazer alguma coisa que eu amo, é a minha essência. Então isso não precisa ser a música, pode ser um pintor, pode ser o que for para você, né? Você pode ser um ótimo conversador, sabe? Você começa a puxar o papo ali, de repente você criou um amigo, você se enturmou, né? Então assim, então é isso, é reconhecer que a abundância já existe dentro de nós. Na verdade, ela é a única coisa que existe, é a abundância. E é só você se conectar no fluxo dela que os caminhos se abrem. Eu queria terminar com a frase que você postou ontem no Instagram, né? In trust build, in truth build, in beauty truth. Por favor. Perfeito. Bom, aqui em São Paulo eu faço parte do Instituto Vector Equilibrium, né, junto com o Diego. O Instituto é um instituto sem fins lucrativos, dedicado à pesquisa. Nós agora estamos abrindo o braço produtivo dele, onde nós vamos estar criando os instrumentos, vários objetos. Assim, a ideia é objetos imbuídos de consciência. Então, coisas que vão... vão ser uma chave, uma coisa que potencializa o seu fluxo. A gente tem um aqui, né? O Taurus. O Taurus, por exemplo, é o exemplo perfeito de lá. E você literalmente potencializa o fluxo de uma maneira muito tangível, né, para qualquer um. Não consegue não tocá-lo. Não consegue. Então isso é, né, apenas uma das coisas. Aí na Califórnia eu tenho o The Resonance Center, né? E agora também o Resonance Group, que nasceu como um non-profit lá, né? E, enfim, muitos projetos, muitas iniciativas, mas aqui o mais fácil para um contato inicial seria aqui em São Paulo mesmo, o Instituto, o Vector Equilibrium. E quanto à coisa da frase, a verdade e a beleza são sinônimos uma da outra, né? Porque assim, quando você enxerga as coisas dessa perspectiva, a perspectiva maior, a perspectiva do seu ser pleno, você só vê beleza. Independente do que você está olhando, você pode estar vendo sofrimento, você pode estar vendo um desafio, uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo você vê, olha só, isso aqui gera uma outra beleza, é um adubo, né? Então sempre que você faz o zoom out, né? Sempre que você vai para a perspectiva maior, você enxerga a beleza. Agora eu entendi porque eu quis usar tanto a palavra trust. Porque, na verdade, para você chegar na beleza da verdade, tem que ter o ato de confiança, né? Eu acho que tem um motivo dessa frase ter saído errado e não saiu. Saiu certo. Muito obrigada, que honra. Viu?